Senhor Jesus Cristo, o homem mais sábio da terra foi quem? Salomão. Muito bem. Depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio da terra foi Salomão. Ele tinha uma sabedoria do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Porque ele pediu. Ele veio de uma geração de reis, geração abençoada. É como você, hoje você está aqui, amanhã os seus filhos podem estar. Amém? Então você é a base da tua família. Então Salomão, ele foi constituído rei e ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria para dirigir o povo de Deus. Às vezes você diz assim, pastora, eu quero essa sabedoria para dirigir a minha casa, os meus filhos. Você pode pedir que Deus vai te dar sabedoria. Você vai conversar com eles, eles vão te atender. Ah, mas eles são rebeldes. Não, Deus muda tudo. Ele pode tudo. Amém? Então aqui, a sabedoria de Salomão diz o seguinte, em Provérbios, vamos lá, deixa eu abrir a minha aqui. Provérbios, capítulo 1, versículo 2, 3. Então vamos ler. 2, 3. Por quê? É um assunto que você que é cristão, hoje você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir a graça e a verdade. Então diz assim, ó, capítulo 1, versículo 2, 3. Diz assim, ó, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Está vendo? A justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Salomão está falando que nós temos que ter uma coisa mais importante da nossa vida. Qual é? O temor de Deus. O que é o temor de Deus? Alguém sabe? A Bíblia Sagrada, Jesus é a nossa rocha. Ele é a nossa teologia de Deus. E ele, há muitas palavras na Bíblia, mas ele fala de uma palavra que é sobre tudo, o temor do Senhor. Muitas pessoas confundem temor de Deus com medo. Deus não quer que você tenha medo dele, ele não é bicho-papão. Ele é um ser que tem que ser adorado, que tem que ser respeitado, que tem que ter reverência para com ele. Amém? Então, a reverência que nós temos que ter, por exemplo, você está aqui no altar, está na igreja. Nós temos a reverência de estar na igreja. Na casa de quem? Você chega na casa dos outros e começa a bagunçar? Você tem que ter respeito do dono da casa, não é mesmo? Você não pode chegar lá, pegar a cadeira, botar lá na sala, botar a geladeira, não. Você tem que ter reverência à pessoa de casa. Então, quando você chega na casa de Deus para ouvir a graça, tem que haver o temor. Não é medo, é reverência, é respeito. Então, você tem que entender que Deus está acima de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Então, a gente tem que reconhecer isso. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente começa a seguir as palavras dele. Então, você começa a ver, você começa a ter uma reverência à palavra de Deus. Amém? Então, essa palavra é que vai te dar vida hoje. É essa palavra. Por favor, silêncio. Agora o Espírito Santo está falando. Tem que ter reverência, tem que ter temor. A palavra de Deus, tudo tem a sua hora. Nós louvamos, nós cantamos, agora é a hora da reverência. O Senhor está falando aqui no altar. Não é a pastora Lu, eu sou apenas um instrumento. Amém? Então, tem que ter esse reconhecimento que Ele é o nosso Salvador,
que Ele nos ensina a andar e ordenar e a obedecer os seus mandamentos. Hoje aqui na igreja nós estudamos a doutrina da graça e da verdade. O que é a doutrina da graça? É a palavra de Deus, é os ensinamentos do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Ah, pastora, mas a gente não ouve falar aí de evangelho, sim. Mas nós aqui da Igreja Universo em Cristo Fé e Ação, nós lemos as epístolas de Paulo. Porque é ela que faz você ficar forte. Amém? É a palavra de Deus que faz você ficar forte. Mas se você não tiver essa reverência de vir à casa de Deus nos domingos, de ouvir a palavra, você é uma pessoa que você não tem respeito a Deus. Então, a gente paga um preço muito forte. Tem muitos crentes aí que não tem mais reverência a Deus. Não tem mais. Ele passa os outros para trás, fica roubando os outros, é mentiroso, né? Então, essa pessoa, ela não está tendo temor a Deus, porque quando você ama a Deus, você obedece os mandamentos do Senhor. Você não deixa que aquela palavra, você não fica perto do mal, você sai, você se afasta do mal, amém? Então tem que ter essa reverência. Você tem que viver pela palavra, o seu relacionamento com Deus, a sua consciência tem que estar no juiz dos juízes, que é Deus. Nós passamos por um processo quando a gente aceita Jesus, né? Porque a gente vem carregando todo o costume do passado, né? Mas quando a gente começa a ouvir a palavra, a doutrina, aí Jesus começa a te erguer, amém? É como uma criancinha, você pega a criancinha, o Ravizinho, se o Leonardo pega ele pelos braços e ele vai andando, o Leonardo solta e ele cai, né? Mas por quê? Ele está aprendendo a dar os primeiros passos. Assim também somos nós, espiritualmente. Então, o Salomão está falando aqui, o jovem hoje não tem reverência a Deus. O livro de Provérbios é um livro que ele ensina o caráter de Deus na nossa vida. Mas não é só para jovem, é para todos. Não é só para o cristão, é para todos. É um aconselhamento para todos, amém? Tem gente que pensa que provérbio é só para os crentes, não é. O provérbio é para todos aqueles que têm temor a Deus. Não importa a sua religião, amém? Se você é uma pessoa que você tem temor a Deus, você é uma pessoa que pode ler provérbios. E você vai entender, porque você quer aprender o certo, não o errado. Quem quer aprender o certo? Amém. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, depois de Provérbios. Ele está dizendo aqui, Eclesiastes, capítulo 12, que nós temos que ter esse ensinamento, o Salomão. Então, aqui em Eclesiastes, capítulo 12, ele fala também, você pode ver que o livro de Provérbios, ele fala que ele chama de louco aqueles que não creem em Deus. Ele chama de louco aqueles que deixam a palavra de Deus para trás. Por quê? Pessoas são consideradas loucas para Deus. Porque sem Deus você não faz nada. Ou faz? Se fizer, vai dar com os burros na água. 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus, porque isto é o dever de todo homem. Qual é o dever de todo homem? Temer a Deus. Quando o homem de Deus, ele teme a Deus, a sua família é abençoada, a sua casa é abençoada. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele teme a Deus. Ele respeita a sua esposa, ele respeita seus filhos, ele dá bons testemunhos, amém? Então ele é uma pessoa que ele respeita a palavra de Deus. Isso não é só o crente, não. Tem muitas pessoas que não são crentes e têm temor a Deus, não é? Eu conheço muitos católicos
Eu conheço muitos católicos que são tementes a Deus mais do que os crentes. É verdade. Que eles têm uma reverência, é ou não é? Então isso aí é o Espírito Santo que vai lapidando a gente. Eu aceitei Jesus com 19 anos. E foi a primeira coisa que eu pedi a Deus, foi temor a Ele. E até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque eu andei no temor dEle, na palavra dEle. Eu me desviei do mal. Amém? Por causa do nome do Senhor Jesus. Você é da graça, você tem que se desviar do mal. Como diz Eclesiastes 13, né? Ó, de tudo. Que é tudo, Lu? De tudo nessa vida. De ensinamentos do homem, de tudo você tem que ter o temor a Deus. Quando você é a pessoa temente a Deus, você passa assim no lugar, aí você vê uma coisa assim errada, aí você diz, não, isso não. Pessoa, vamos ali, vamos fazer isso de não, né? Estou fora. É nada. Porque você é uma pessoa temente a Deus. Eles vão te chamar de covarde, eles vão te chamar de que você é quadrada, que você é cafona. Deixa eu chamar. O importante é você e a sua comunhão com Deus. Amém? Mas uma coisa eu te digo, quando você orar, o Senhor vai te ouvir. Amém? Ele vai te ouvir, porque você tem temor a Ele. Provérbio 8,13. No mesmo livro aí, volta atrás. Nós vamos ficar um pouco em provérbio hoje. Nós temos que evitar. Hoje o mundo está o quê? Perdido, não é? Você vê quanta violência. Olha, ontem eu estava vendo no jornal, um engenheiro, a moça entrou dentro do supermercado, um engenheiro, hein? Não era pobre, coitado, não. Um engenheiro entrou dentro do supermercado. Ele aproveitou que a moça estava sozinha no corredor e ele foi tentar agarrar a moça. Ah, você vê que cabeça, que mente. As câmeras tudo filmando ele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi mandado embora do trabalho dele. Perdeu o emprego. Por quê? Ele teve um assédio pela moça. É a carne. Por quê? Porque não tem temor a... Aquele homem, ele vai ser envergonhado diante da sua família, diante da sua esposa, se é que tem, e ainda perdeu o trabalho. Os amigos, ninguém quer saber mais dele. Por quê? Ele atentou contra uma pessoa que não tinha nada a ver. Amém? Então o mundo está assim hoje, pessoal. O mundo está assim hoje. Você é jovem, o mundo está assim. Você tem que se desviar do mal por temor a Deus. Amém? Então 8,13 diz assim, ó. 13 diz assim, ó. O temor do Senhor consiste em aborrecer o quê? O mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu vos aborreço. Deus fala através de Salomão. Deus se aborrece quando a pessoa é arrogante. Pisa em todo mundo. O fim dessa pessoa é triste. Ah, pastora, mas tem pessoas que a gente tem que falar. Uma coisa é você falar e exortar a pessoa. Outra coisa é você ser arrogante. Só você que tem razão, só você que tem... É o cara, não é assim? Isso acontece no relacionamento com marido e mulher. É ou não? Mas quando a pessoa tem o temor a Deus, ele sabe conversar, ele sabe dar a palavra. Amém? No seu trabalho, com o seu marido, ele pode não ser crente, a sua esposa pode não ser crente, mas através do temor a Deus, você evita de ter brigas. É ou não é? É o que ele está dizendo aqui, evita do mal, porque Deus aborrece isso, aborrece. Deus está aborrecido por aí. Deus está aborrecido com o mundo, porque o mundo virou as costas para ele. E ele está voltando. O mundo vai ter a terceira guerra mundial aí, você vai ver. E Jesus está voltando. E vai ser assim, ó, no piscar de olhos. Está preparado? Quem está preparado quando Jesus voltar?
Tá mesmo? Diga, eu tô, pastor. Ih, achei meio desanimado esse negócio. Quem está preparado, diga amém. Amém. Agora doeu meu ouvido. Agora vocês estão mesmo. Meu amigo, o mundo está caminhando para o caos. Você vê jovem, pegou a outra jovem, ex-namorada, para estrupar a jovem. Está vendo como é que estão as coisas? Por quê? Porque não há uma doutrina da palavra de Deus na casa, na família. As escolas ensinam coisas erradas. Você tem que ensinar o seu filho o temor a Deus, a sua neta, o seu neto. Você está pensando o quê? Você pensa porque você vem na igreja e eles olham para você e debocham, mas no fundo eles sabem que você tem verdade. É a verdade. Amém? Você deve sim ensinar o seu filho a respeitar a pessoa, a respeitar a palavra, respeitar, não fazer o que estão fazendo por aí. Amém? Isso é o temor a Deus. Nós temos que vigiar todos os dias, porque o mundo está cheio de gente soberba, até dentro das igrejas. Corrupção, tudo isso faz parte da vida do Senhor Jesus. Mas ele disse: perseverai até o fim, para que você não seja enganado. Você tem que ser uma pessoa temente a Deus. Não é você ter medo de Deus, é você saber obedecer e saber reverenciar o seu Deus, o Senhor Jesus. Aquele leproso chegou para Jesus e ele adorou Jesus. Ele tinha temor, mesmo ele doente, mesmo ele cheio de lepra, ele chegou perto de Jesus e adorou. Senhor, se tu queres, tu pode me curar. Ele revelou para Jesus que ele sentia fé, que ele tinha amor, que ele sabia que ele podia curar, que ele era o Deus que ele estava procurando. Amém? Esse é o Deus que você está procurando? É o nosso Deus. Deus de paz, Deus de amor, mas também Deus de juízo. Amém? Provérbio 10, 27. Nós estamos lendo Provérbio hoje. Provérbio 10, 27. O que diz Provérbio 10, 27, pastor? Olha, se você quiser ensinar o seu filho, quiser ensinar uma pessoa, você vê que a pessoa tem um caráter assim, duvidoso, você manda ele ler Provérbio que ele vai se ajeitar. Amém? Porque aqui ele faz uma comparação, aqueles que andam certo e aqueles que vai colher. Aquele que anda certo e aqueles que vão colher. Amém? Então, Provérbio 10, 27, ele diz assim, ó. 10, 27 aqui. Diz assim, ó. O temor do Senhor prolonga os dias aonde? Da vida. Mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança do justo é alegria. Amém? Está vendo? Você tem que ter essa postura. Se você começar a ler as cartas de Paulo, você vai aprender o temor do Senhor. Você vai aprender como se você tem que se comportar, como você tem que andar, como você tem que falar. Porque Deus, Ele ama. Ó, aqui diz assim, ó, os perversos, o fim dele é triste. Então ele está dizendo aqui, olha só, o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Prolonga. Salmo 91 diz o quê? Prolongarei os dias da tua vida. Né? Quando você teme a Deus, você evita muitas doenças. Sabia? Você evita. Você quer ver? Você chega para o seu filho e fala assim: meu filho, não bebe. A bebida acaba com o seu fígado. Aí ele bebe. Ele desafia. Mas se ele tem o temor de Deus, ele falou: não vou beber isso, que isso aí faz mal. Isso é temor, porque está te reverenciando como mãe, amém? Como pai. Agora você tem que ser exemplo. Não é você chegar ao pai, você é um pai, chega em casa cheio de cachaça, todo fumando, todo... Vem cá, menino! Você tem que ter essa reverência, você tem que ter amor, respeitar o seu lar, amém?
Aí Deus vai te usar. Aí Deus vai abençoar tua filha. Aí Deus vai abençoar teus netos. Davi, quando estava morrendo, ele mandou chamar Salomão e disse: meu filho, eu estou indo para um lugar que todo mundo vai. Ana, assim caminha a humanidade. Mas você, vou te dar um conselho: teme a Deus. Amém? Você pode falar para o seu filho, para a sua filha: minha filha, teme a Deus, respeita a palavra de Deus, respeita as coisas de Deus. Ela vai tomar essa palavra e ela vai respeitar. E ela vai te respeitar também. Amém? Agora, se você não ensina, Provérbio 14, 26. Provérbio 14, 26. No temor do Senhor tem um homem forte, tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Está vendo? Quando fala o homem, quer dizer a mulher também, tá? O homem que tem temor a Deus, ele é forte. Ele enfrenta os problemas em casa. Ele enfrenta os problemas, conversa com seu filho, conversa com as suas filhas, com os seus netos, mas Deus vai usar ele. Deus vai usar você. Talvez você diga: ah, pastora, na minha casa eu sou o macho, eu sou a fêmea, tudo na minha casa. Então você tem o temor de Deus, então você é o cabeça. Amém? O cabeça é aquele que está primeiro com Jesus. Não importa se é homem ou mulher. Tem gente, tem marido que é tão descabeçado, se não é a mulher já faz besteira. É, né? Então a mulher é o cabeça, porque ela conhece a Cristo. Então ela é o cabeça. Espiritualmente, ela é o cabeça da casa dela. Talvez na sua casa, você diz assim: ah, mas eu sou assim, eu creio em Jesus, eu sou evangélica, mas os meus irmãos não são, minha mãe não é. Mas você é o cabeça da tua casa. Sabia? Porque você tem a palavra de Deus e eles não têm ainda. Mas através de você, eles vão ter. Amém? Glória a Deus. Vai. É o temor do Senhor. Então, meu irmão, o homem é amparado. Ele é amparado. Provérbio 19, 23. Viu como a gente tem palavras em Provérbio 19, 23. Aí mesmo, Provérbio, depois a gente vai para outro lado. Diz assim, ó. 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e o mal nenhum o visita. Está vendo? 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e o mal não visitará. Quem está satisfeito com o temor do Senhor? Eu estou. E você? Eu estou. Eu estou satisfeito com o temor do meu Deus. Então, você é uma pessoa abençoada na tua casa. Você é uma pessoa abençoada no seu trabalho. Todos olham para você e dizem: não, fulano é uma pessoa de Deus. É, né? Porque tem muitos pastores aí que é só título. É só título. Pastor, mas é só título. Homem de Deus é aquele que tem temor a Deus. Esse é homem de Deus. É aquele que respeita o seu lugar. Agora, se você deixar de ouvir o temor de Deus e começar a dar ouvido às fábulas por aí, você vai cair. E eu estou alertando vocês, porque muitos crentes se desviaram da igreja, não vem mais à igreja. Não vem mais à igreja. O amor esfriou. Jesus disse que o amor esfriaria, né? De alguns, não são todos, de alguns. Mas por que a pessoa fica fria? Porque ela não tem o temor a Deus. Quando a gente tem temor a Deus, a gente tem respeito e reverência. Você sabe que domingo é o dia do Senhor. Você tem que vir na casa de Deus. Ah, pastora, mas eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar. Aí é diferente, você vai trabalhar, é diferente. Agora,
Temor do Senhor é você guardar o domingo. É você saber que você vem na casa dele, vem adorar ele. Depois você vai passear, vai para a praia, vai para onde você quiser. Mas primeiro você tem que buscar Deus. Amém? É isso que Deus procura na terra, o justo. E através do Senhor Jesus, você recebe essa proteção da tua casa e da tua vida. Aleluia! 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, agora nós vamos para as epístolas de Paulo. Por que a gente está lendo isso aqui? Porque Deus está me ensinando e está ensinando a você. Você não tem temor a Deus? Se você está aqui na igreja hoje, é porque você tem temor a Deus. Amém? O versículo 3 a 5. 3 a 5. Diz assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce a inveja, provocação, difamações, suspeita maligna. É verdade ou não é? Verdade. A pessoa que não tem a palavra de Deus, ou então quando ela tem, ela quer discutir com todo mundo. Que ela que está certa. Então, isso é arrogância. Você pode ensinar a pessoa. Você pode ensinar, fulano, eu aprendi assim. Você não pode impor para a pessoa. Tem crente que só pode jogar a Bíblia na cabeça dos outros. Então, não é assim. É o temor a Deus. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Está falando para Timóteo isso. Agora você vai em segundo, passa aí, segundo Timóteo. Passa mais uma folha, outra folha. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 5. De 1 a 5. Diz assim, ó. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando as fábulas. Tu, porém, olha só, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Qual é o seu ministério hoje aqui, pastora? O seu ministério é você aprender a graça e passar para a sua família. Pastor, mas eu sou rebelde demais. Não, você vai passar com jeitinho. De vez em quando você joga uma sementinha da fé. Você não vai chegar lá impondo. Tá vendo? Uma vez eu cheguei para minha mãe e falei, porque a senhora está endemoniada. A minha mãe falou, eu sou endemoniada. Está amarrado. Ela pegou um chicote. Olha, eu vou te mostrar quem está amarrado. Leve-te! Ai, mãezinha! Quem está amarrado aqui? Eu falei, não, a senhora está soltinha. Então, eu quis impor a minha mãe. E não é assim, a gente tem que ter a palavra. Ana, tá bom, minha mãe, tá bom, vou obedecer a senhora. Por quê? Eu via nela um exemplo. A minha mãe era um exemplo, o meu pai era um exemplo. Então, eu aprendi com eles o temor a Deus. Amém? Mas eu estava aprendendo errado, que eu tinha que xingar todo mundo era endemoniado. E não é assim. As pessoas são como elas são. Agora a gente tem que orar por elas. Você tem que ter paciência. Quando comecei a aceitar Jesus, a minha mãe já orava por mim. A oração dela me trouxe até Jesus, sabe?
E depois foi as minhas orações que foi chegando todo mundo também. É assim que acontece na tua casa. Você é a pessoa que Deus levantou para salvar seu marido, para salvar sua esposa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas por que isso acontece? Porque você tem temor a Deus. E o seu exemplo é que faz a pessoa... Ah, pastora, mas eu passo uma luta, porque você é da fé. Amém? Você quer as coisas certas. Você não quer as coisas certas? Quem quer a coisa certa passa por aflição. E Paulo está falando para Timóteo, cumpre bem o teu ministério, fica na sua. Se alguém quiser discutir sobre a lei, você não discute. Deixa ela viver a lei. É igual a gente vive na graça. Aí chega pessoas aqui da lei que quer discutir. Não adianta a gente discutir, que ela não vai entender. Você tem que mostrar com amor para ela a revelação que Deus te deu. E Deus vai trabalhando na mente dela. Amém? Vai transformando essa pessoa. Por quê? Porque você ora e entrega a sua vida nas mãos dele. E tem temor a ele. Aí tem pessoas que dizem assim, não, pastor, mas o pastor, hoje a gente não precisa mais ir na igreja. Tem gente que fala assim, não precisa mais ir na igreja. Hoje a gente vive só na internet. Não pode. Você tem que ter o temor a Deus. Você tem que vir na casa de Deus. Amém? Ah, mas é proibido na internet? Não é proibido. Mas lá você aprende errado. Muitos pastores não têm mais o temor a Deus. Como ele diz assim, não prega mais a verdade. Ele diz assim, não dá mais dízimo não. Não precisa ir mais na igreja não. Mas ele está lá no programa dele pedindo seu dinheiro. É ou não é? Então, ele está querendo tirar você da graça. Mas você não cai nessa, cai? O povo de Deus não cai aqui na Igreja Universal em Cristo Fé em Ação, não tem ninguém bobo. Espiritualmente, você é bobo? É ruim. Você é da graça. Aleluia. Você é da graça. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua... Acharam? Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, advertência contra os falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. E diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar. O que é enredar? Te enganar. Com a sua filosofia e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudamentos do mundo, e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. Está vendo? Há ensinamento aí que eu estou ensinando errado. Que você não pode mais congregar, você não precisa mais na igreja, que você não precisa mais ter seus compromissos com Deus. Ele está tirando o seu temor de Deus. E tem pessoas que dão ouvido a isso. E a Bíblia diz que a pessoa que não tem o temor a Deus, essa pessoa, ela vai pagar um preço alto. Porque ela está deixando, ela é louca. Porque ela conhece a verdade, mas não pratica. A Bíblia diz que é melhor que ele nunca ouvisse a verdade, do que ouvir e não praticar. Amém? Eu tenho certeza que vocês da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação são tementes a Deus. Vocês são tementes a Deus, como eu sou temente a Deus, como a bispa era temente a Deus. Amém? E nós estamos caminhando para Jesus voltar e a gente subir com Ele. Aleluia! Aqui na igreja, nós não queremos nada de mal. Nós queremos fazer a união da igreja. Se chega uma pessoa aqui na igreja, ela tem que se sentir bem aqui. É a família da fé. Amém?
Por isso que eu faço questão. Às vezes eu ligo para a pessoa está bem? Ah, fulano, vem. A pessoa, sei não. Venha, minha irmã, porque está chegando a hora de Jesus vir. E você, no temor a Deus, você vai subir. Amém? Abra sua Bíblia aí em Salmo 7:11. Deus está indignado. O salmista está falando aqui, porque ele vivia na época da lei, né? Então o salmista diz assim: Deus está indignado. Aqui, ó, Salmo 7, versículo 11. Acharam? 7, versículo 11. Deixa eu achar o meu aqui. Salmo 7, versículo 11 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. O salmista está falando aqui porque naquela época era olho por olho, dente por dente. Amém? Mas hoje você tem a graça. Eu estou pregando aqui a graça. Eu falo de Jesus para a pessoa receber a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Aí ela diz: não quero. Eu quero viver a minha vida. Então ela vai colher o fruto da sua rebeldia. Amém? Ela não teme a Deus. Então, no Salmo 78, 49, abra a sua Bíblia, Salmo 78, 49. Deus fica irado, mas Ele é justiça. Ele vai te abençoar, mas Ele também vai fazer justiça. Então, o que a gente tem que aproveitar agora, enquanto Ele não volta, para a gente orar pela nossa casa, orar pela nossa família, ver a nossa vida espiritual, porque a qualquer momento Ele vai aparecer nas nuvens, amém? E você vai ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado, diga amém. Amém. Quem não quer, diga amém. Ih, dessa vez não peguei não. Salmo 78. Salmo 78. 78. Eu estou falando do temor a Deus. Deus ira contra o mal. Deus não odeia você, Ele odeia o pecado. Amém? Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. As suas ações diante de Deus faz Ele tremer. Tem muitos lugares aí que Deus está triste. Sabia? Um dia eu passei numa igreja, sabe o que eu vi? Uma igreja parecia um caixão de defunto. A igreja toda preta, com uma luz vermelha, parecia uma boate. Eu falei: Jesus! Deus está irado com esse povo. A casa de Deus, amém? Tem que ter reverência, tem que ter respeito. Então, o salmista está dizendo aqui. Está dizendo aqui no versículo 49, 78, 49, ele diz assim, ó: lançou contra eles o furor da sua ira. Isaías 13, 9. Para a gente completar, Isaías 13. Salmo 78, versículo 49, já li. Salmo 78, versículo 49. Diz assim, ó: lançou contra eles o furor da sua ira. Agora, Isaías 13, livro de Isaías 13, versículo 9. Todas essas palavras aqui, esses versículos, está falando do temor a Deus. É o que nós temos que ter hoje na igreja, temos que ter na nossa vida. 13, versículo 9. Diz assim, ó: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, né? Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Amém, igreja? Você crê que Deus é contigo? Fala: eu creio, pastora. Então você vai abrir em 2 Coríntios 5:11.
2 Coríntios, lá na frente. As pessoas não têm temor a Deus. Tem muitos crentes que não estão tendo temor a Deus. Tudo é motivo para não vir na casa do Senhor. E Deus está olhando isso. Deus está olhando. Cadê o temor a mim? Cadê a minha palavra? Cadê? Cuida do corpo, não cuida do corpo de Deus. O seu corpo é o templo de quê? Do Espírito Santo. Nós temos que... Por que a gente não pode beber? Poder pode, mas se você beber, você sabe que aquilo vai te fazer mal, não sabe? Então você evita. Por temor a Deus você evita, amém? Então diz aqui, 2 Coríntios 5:11. Diz assim, 2 Coríntios 5:11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Está vendo? Quando você tem o temor a Deus, você é conhecido por Ele. É igual aquela história do cara falou, eu não quero morrer. Quem tem medo de morrer? Quem tem medo? Tem alguém que tem medo de morrer? Ai, pastor, eu tenho. Então você tem que se converter. Porque quando a gente morre, a gente sabe para onde vai. É ou não é? Quando a pessoa tem medo de morrer, que ele não sabe para onde ele vai. É, né? É igual aquela história do homem. Eu não quero morrer não. Aí o cara falou, hoje a morte vai te pegar. Aí ele ficou com medo. Não, a morte não pode me pegar. Pode. Aí ele estava no meio da multidão, ele falou, quer saber? Eu sou careca, Deus vai me achar rapidinho, né? Espírito da morte. Aí sabe o que ele fez? Pegou, botou uma peruca. Aí o homem falou, o espírito da morte vai te pegar hoje. Aí ele com a peruca lá, no meio da multidão. Quero ver o espírito pegar agora. O espírito da morte começou a andar. Cadê ele? Cadê? E ele de peruca. Aí passava assim um arrepio. Ele estava de peruca. Aí o anjo falou, sabe uma coisa? Vamos embora que não achei o careca não. Aí sabe o que ele falou? Quer saber de uma coisa? Para mim não dar viagem perdida, eu vou levar esse cabeludo mesmo. Levou o cabeludo, era ele. Amém? Não adianta, meu amigo, você não pode fugir de Deus. Você tem que ter esse temor. Deus é contigo aonde você vai. Fala, eu sou com Deus. Eu sou. Hebreus 12:29. Hebreus 12:29. Rapidinho para a gente terminar. Vai dar 10 horas. Hebreus 12:29. Olha o que diz. Você tem temor a Deus? Eu tenho, pastor. Então olha só. 29. Hebreus 12:29. Diz assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está vendo? Você tem que glorificar Ele. Através do seu corpo, através da sua imagem, que você é a imagem e semelhança dele. Amém? Você está aprendendo a doutrina da graça. Você não está aprendendo aqui a jogar ruda nos outros. Você não está aqui aprendendo a pegar o lencinho e botar em cima da dor. Não. Você está aprendendo a palavra de Deus certa. É pela fé. Tudo que a gente faz com temor a Deus é pela fé. Você faz porque você tem temor a Deus. Então você é pela fé. Amém, igreja? Então, Hebreus 10:31. Hebreus 10. Horrível coisas é cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. Tem pessoas que não têm mais esse temor a Deus. Porque ele vive na graça, ele acha que ele nunca vai, que Deus não vai castigar ele. Deus não castiga ninguém, a gente mesmo é que se castiga. Amém?
A gente mesmo, porque você conhece a verdade. Então, se você conhece a verdade, você tem que temer a Deus. Ó, pastora, eu sou uma pessoa que eu sou muito temente a Deus. Em tudo que eu vou fazer no meu trabalho, às vezes as pessoas me chamam para fazer certas coisas, eu digo, não, isso aqui eu não posso fazer não, porque é contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o quê? O que é uma mulher sábia? É uma mulher que fica fazendo fofoca na esquina? É uma mulher que quando o marido sai, ela vai dormir? É uma mulher que não ensina seu filho, não dá instrução ao seu filho? Não. A mulher sábia é aquela que conhece a palavra de Deus. Amém? Provérbio 31, versículo 30. Hoje é o dia o quê? Internacional da mulher. Então, essa palavra é para você, é para mim, que somos mulheres. Mas nós somos mulheres de Deus. Amém? Você tem uma esposa, a sua esposa é mulher de Deus. Amém, igreja? Então, Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Louvada. Eu sou louvada, e você? Fala, você mulher louvada. Você é louvada, porque você teme a Deus. Amém? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas tem muita gente que vai se curtir aonde? Motel. É, né? Tem muita gente por aí que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Aí vai se prostituir por aí. Mas você que é temente a Deus, você vai namorar o seu marido. Amém? Você vai namorar a sua esposa. Mas você é uma pessoa temente a Deus. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. Você que é mulher de Deus, você que está me ouvindo, você dá exemplo na tua casa. Seja uma mulher fiel. Ore a Bíblia. Pega a Bíblia. Ensina ao teu filho a palavra de Deus. Amém? E Deus vai te abençoar o lar, que você é mulher de Deus. Amém, igreja? Então, qual é a promessa hoje? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria você tem que ter. Amém? Eu não abro mão dessa sabedoria. E ninguém faz minha cabeça. Ninguém faz tua cabeça. O povo da Igreja Universo em Cristo em Ação é um povo temente a Deus. Amém? Então nós vamos orar pela mulher. Quem é mulher de Deus? Diga amém. Então você é mulher de Deus. Onde você passa, as pessoas dizem, fulano é uma mulher de Deus. É, né? Não é gostoso ouvir isso? Fulano é uma mulher de Deus. Aquele homem é um homem de Deus, não é assim? Temente a Deus. Amém, igreja? Então, vamos ficar de pé e vamos fazer oração pela mulher, que ela edifica a casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A burra destrói, mas a sábia edifica. Amém?